Nos últimos dias, cresceu o movimento dentro da esquerda e entre os centristas, os isentões, o movimento para isolar Lula e o PT. Recentemente fizeram inclusive um seminário, e foi engraçado porque na foto do seminário está em primeiro plano o Cangaceiro com uma faixa, lembra aquela faixa que o Lampião usava, né? Primeiro plano, e por cima deles, Brizola. Dois ícones do obscurantismo e do atraso. Eles fizeram um seminário para discutir o Brasil. E lá você encontrava figuras como Marina, Amoedo, Hulk, acredite, Orlando Silva, aquele das pamonhas, quem mais? FHC, todo mundo. Vou até botar o óculos aqui eu anotei. É tanta cambada. Rodrigo Maia, Randolph, Calil, Mandetta, Joaquim Barbosa, Freixo, estavam todos eles lá. Um projeto para o Brasil. Todos eles discutindo. Por quê? Porque eles consideram fundamental isolar o PT e o Lula. E aí eu tentei, desde sábado que eu venho conversando com jornalistas que pudessem me explicar mais ou menos o que está acontecendo. E a melhor explicação veio de um amigo meu, que foi assessor parlamentar do PSDB, e ele me disse o seguinte: Alfredo, o problema do PT é o seguinte, não é que o PT roubou mais ou menos do que no nosso governo, ele era do PSDB. O problema é que no governo do PT, todo roubo era centralizado no PT e depois ele repassava para os demais partidos. Ninguém tinha autonomia para roubar. Aí ele falou assim, no nosso governo, no tempo do PSDB, nós todos os membros podiam roubar dentro de um roubo civilizado. Olha só, todos podiam roubar. Nós tínhamos um parâmetro de roubo, mas quando chegou o PT ao poder, houve uma centralização do roubo, porque o Zé Dirceu, como é stalinista, ele fez um centralismo das verbas e aí ele passou a redistribuir as verbas de acordo com as conveniências dele. E por isso ficou fácil achar o rastro do dinheiro no mensalão e nas outras estrepulias que depois o STF diz que não foi bem assim, mas foi muito pior. E agora, esses partidos de esquerda que comeram migalhas e outras cocitas mais nas mãos do PT, esses partidos querem voltar ao velho esquema dos tempos do PSDB, aos tempos do Itamar, aos tempos do Sarney, onde cada qual roubava civilizadamente. E o desafio deles é exatamente esse. O desafio deles é isolar o PT e o Lula. Até o Haddad, que nunca foi bem visto nem bem quisto dentro do PT, até o Haddad participou dessa reunião, mas muito mais como, digamos, para eu dar uma olhadinha aí como é que tá aí a rapaziada, porque o Haddad tem a mesma validação, o mesmo poder dentro do PT do que eu tenho numa reunião da ONU. Ou seja, não mando nada e o Haddad não manda nada dentro do PT. O Haddad é pau mandado do Lula, ele foi lá a mando do Lula. E a esquerda quer se livrar de todas as formas do Lula e do PT. Nesse momento, para a esquerda, o Lula é um cachaceiro útil, porque o Lula continua sendo o ente escolhido pela mídia para fustigar e atacar o Bolsonaro. O problema é o ego do Lula, que não aceita ficar fora da corrida eleitoral. O Lula já mandou avisar que ele será candidato. Ele se julga a pessoa mais injustiçada por não ter participado da eleição de 2018 e já garantiu que estará em 2022. Portanto, a esquerda e o centro querem se livrar do PT e do Lula de qualquer forma. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda e os isentões precisam que o Lula e o PT ataquem o Bolsonaro
aí esquerda, isentões e mídia, precisam que o Lula faça o serviço sujo. E fazer serviço sujo é tudo que o PT e que o Lula sabem fazer. O que é serviço sujo? Mentir, mentir, mentir. O Lula tem vídeos dele aí dizendo que ele ia para a Europa para mentir. Tem N vídeos dele dizendo que ele ia para a Europa para mentir. É só o que ele sabe fazer. Tem duas coisas que o Lula sabe fazer bem: mentir e roubar. Nesse momento atual, o papel do Lula então está bem definido. Ele está sendo isolado pela esquerda e não vejo mecanismos, formas ou meios de uma recomposição. Eu imagino o que o Ciro teria que engolir. Imagina o que tudo o Ciro já falou do Lula e dos petistas. E se vocês entrarem, e eu participo de vários grupos de esquerda, se vocês souberem o ódio mútuo que há entre petistas e pedetistas, pelo amor de Deus, vocês não imaginam o que é o ódio, o que é a raiva, o que é o nojo que esses dois grupos nutrem mutuamente. Da mesma forma, os tucanos não toleram o PT. Então, hoje nós temos um cenário basicamente dividido, definido para 2022. Nós temos, de um lado, o Bolsonaro e os brasileiros. Nós temos a corja que se situa no entorno do Lula e do PT, que ele deve ter a adesão de um segmento do MDB, aí o pessoal do Jader, o pessoal do Renan Calheiros e algumas outras figuras não recomendáveis. E no outro canto, você terá os isentões e a esquerda que eles chamam de esquerda limpa. Imagina a esquerda limpa que envolve Ciro, o Orlando Silva, Freixo e aí por fora. E os isentões. Então esse é um cenário que vai sendo definido e cada qual com o seu papel. O Bolsonaro buscando colocar o Brasil nos eixos, o Lula mentindo para dar com pau e esses grupos de esquerda e isentões tentando dividir o butim para ver quem vai roubar em cada lugar. Civilizadamente roubar, como era nos tempos de FHC. Eles querem voltar a roubar como era nos tempos de FHC. Portanto, tenham certeza que é nesse cenário que nós iremos viver até 2022. O papel do Lula está muito claro e também o papel das pesquisas. Resta saber se, chegando mais perto das eleições, Lula vai aceitar o barulhinho da descarga. Resta saber se o Lula vai aceitar aquele barulho da descarga, porque o ego dele só não é maior do que a capacidade que ele tem de roubar, mas é uma realidade que ele vai ter que enfrentar. Vamos ver, é um cenário muito claro que nós teremos até lá. Portanto, cada macaco no seu galho e cada grupo dentro da sua própria perspectiva. É hora dos conservadores entenderem como o jogo será jogado até lá. Se puder, compartilhe o nosso vídeo. Se não está inscrito ainda, se inscreva. Se estiver nas suas condições, contribua. Não esqueça de dar o joinha e lembre-se, sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.